Algum bom tempo, mora atualmente em Paris, né? A maioria das pessoas devem conhecer, e vamos deixar para ele falar, né, dentro do tema, que é a atualidade da arte europeia, que é a vivência que ele tem atual, né? Ele mora lá, e ele quer conversar também sobre a nossa arte, a arte feita aqui no Espírito Santo, entre outras coisas, né? Está aí, Roberto Pontual. Eu vou preferir ficar em pé, porque achei muito esquisita essa cadeira. Também não vou usar microfone, porque a minha última vinda ao Espírito Santo, há 12 ou 13 anos atrás, aconteceu uma coisa que me deixou meio de pé para trás em relação à energia local. Faltou luz na hora da conferência. Não sei o que é que pode me acontecer se eu segurar o microfone, mas é porque não vai precisar. E assim eu me sinto mais informal. A conversa é totalmente informal, não estava prevista nos meus planos de viagem ao Brasil, esse tipo de encontro, mas eu acho que sempre vale a pena, porque eu também me refertilizo pelo fato de estar 8 anos fora. Eu aproveito toda a oportunidade de viajar aqui e de manter contato direto com o pessoal ligado à arte. É a maneira de eu não perder o elo necessário com o meu país. Portanto, quando Atílio me propôs que por outros motivos eu viesse ao Espírito Santo, à Vitória, eu achei que podia ser interessante falar com vocês, em primeiro lugar, sobre a atualidade europeia e retirar de vocês o que é a atualidade do Espírito Santo em matéria de criação visual. Então vamos lá, primeira parte. A dificuldade maior, realmente, da minha conversa é que, normalmente, isso devia se fazer com projeção, de modo que vocês pudessem ter, concretamente, o conhecimento dessa produção plástica europeia ou americana. Mas, como eu disse, não estava previsto, nós vamos ter que suprir essa necessidade por outros meios, pela síntese que eu vou tentar fazer e pelas perguntas que eu espero que vocês venham a juntar no fim. A síntese, se eu falei de síntese, é porque é muito difícil falar a seco ou sem fazer nenhum retrospecto dessa atualidade europeia. A atualidade europeia de hoje, em matéria de criação artística, ela é resultado de um longo processo. As coisas são sempre resultado de um longo processo, mas no caso da atualidade europeia, agora, ela necessita, para ser compreendida, de um retorno bem grande atrás, porque ela é a atualidade do que a gente passou a chamar de pós-moderno. Hoje, a palavra-chave, a palavra fácil, a palavra que indica diretamente a atmosfera da época, na Europa, nos Estados Unidos e aqui também, é essa palavrinha que, afinal de contas, não tem uma definição absolutamente clara: pós-moderno. Mas o pós-moderno, se a gente começou a usar o termo nesses últimos anos, caracteristicamente como uma definição dos anos 80, ele tem uma historinha que precisa ser vista em perspectiva para ser melhor compreendida. A historinha desse pós-moderno nos obriga a voltar a pelo menos ao pós-guerra, a pelo menos aos anos 50. A meu ver, isso ficou bem provado quando há pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, se realizou no Centro Pompidou, em Paris, uma exposição justamente sobre os anos 50. Ela era uma exposição mais que de simplesmente pintura e escultura, era uma exposição que abrangia o design, a arquitetura, o cinema, quer dizer, exposição de cinema não, mas um ciclo de cinema, e através
através da qual se podia perceber não já o pós-moderno, mas a constatação de como o moderno tinha então atingido o seu verdadeiro auge. O que se via nessa exposição dos anos 50 eram certos fenômenos que fizeram o auge do modernismo e abriram a necessidade de surgimento de alguma coisa outra, que acabou sendo o que nós definimos hoje, chamamos hoje de pós-moderno. Auge da modernidade, o auge do moderno, por quê? Porque justamente nos anos 50, com o final da guerra, com a reconstrução a que a Europa foi obrigada, nós observamos que todas aquelas correntes que marcaram a Revolução Moderna na sua origem, no seu leito inicial, no seu berço, elas atingiram o apogeu, sem que houvesse ali uma espécie de retorno ao passado, como passa a ser característica, nós vamos tentar analisar isso, como passa a ser característica do pós-moderno. Na aventura da abstração, por exemplo, que foi muito característica dos anos 50, no grande florescimento das abstrações, não da abstração, mas das abstrações, geométrica, construtiva ou informal, típica desses anos 50, não se vai ver propriamente um retorno às bases do construtivismo russo, do cubismo, mas um desenvolvimento, quer dizer, uma etapa final daquilo que tinha sido posto em circulação no início do nosso século. É nesse sentido, então, que eu vejo nos anos 50 essa capacidade de chegar ao apogeu, naturalmente, por uma lógica que leva de uma coisa a outra, sem retorno atrás, que eu vejo, então, nos anos 50, a completude, a concretização a mais alta possível do que, afinal de contas, veio a ser o moderno. Essa aventura típica dos anos 50, ela foi muito possibilitada por essa reconstrução a que a guerra obrigou. Nós vemos surgir nos anos 50 praticamente a semente da nossa sociedade, o esforço da guerra, que num primeiro momento foi utilizado num sentido negativo, quer dizer, de matar, de destruir. Esse esforço da guerra acabou dando um resultado positivo na medida em que novas técnicas, novos materiais apareceram em circulação e constituíram essa semente do que hoje é o nosso mundo. Basta pensar que é nesses anos 50 que ou surgiram ou realmente entraram em uso amplo certos materiais ou certas técnicas ou certos elementos como a penicilina, a pílula anticoncepcional. O uso real da pílula é dos anos 60, mas o objeto é dos anos 50. O nylon, os plásticos, o jato, a propulsão a jato, mas ainda, mais característica ainda, a televisão. Tudo isso vai constituir, ao mesmo tempo, a complementação de um processo que vem se desenvolvendo desde o início do século e a preparação de uma sociedade nova. Na arte, isso então se realiza eu volto a insistir nisso, pela verificação de que ali se atingia o máximo das possibilidades de tudo aquilo que tinha sido, no início do século, a revolução moderna. Daí em diante, em primeira fase, como uma transição, e a partir do final dos anos 60, como uma evidência concreta, que hoje a gente constata, vem um período novo.